A estreia nas urnas é o tema que conduz a entrevista de João Campos. Aos 24 anos, formado em engenharia, ele é filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, que também governou o estado. No início de 2016, foi nomeado chefe de gabinete do governador Paulo Câmara. Respondeu às queixas à nomeação, afirmando: quem faz parte do governo tem de estar preparado para críticas. Eu vou respondê-las com trabalho. Membro da Executiva Nacional e Estadual do PSB, encara a primeira eleição, disputando a vaga de deputado federal. João Campos, com o cientista político Antônio Lavareda, agora no 20 Minutos. João Campos, você assumiu a chefia de gabinete do governador Paulo Câmara em fevereiro de 2016, aos 22 anos de idade. Passados esses 2 anos, você acha que conseguiu calar a voz dos críticos que apontaram favorecimento político naquela sua nomeação tão jovem para esse cargo? Conseguimos, sim. Nós trabalhamos muito ao lado do governador Paulo Câmara ao longo desses 2 anos, com muito compromisso, trabalho, dedicação. Eu aprendi que para dar certo, para fazer bem feito, é preciso se dedicar por inteiro, dedicar todo o tempo, toda a atenção e ter muita vontade para fazer acontecer da forma correta. E foi isso que eu fiz. Vivemos um período difícil no Brasil nesses últimos tempos e nos estados brasileiros não foi diferente. Então, a dedicação foi intensa para, junto ao governador Paulo Câmara e toda a equipe do governo do estado, superar desafios importantes, como o da segurança pública, por exemplo, que a gente hoje está vivendo uma melhora real nos índices e da sensação nas ruas de Pernambuco. Nós vamos falar sobre a segurança logo mais, mas voltando para você, para a sua carreira, para a sua trajetória, já se fala hoje, você é afastado do governo, é bom lembrar, está começando a pré-campanha, sua pré-campanha à deputação federal. Já se fala hoje, há uma expectativa que corre aí no meio político de que você seria o deputado federal mais votado do estado. E há quem diga também que já se esboça um projeto de uma eventual candidatura a prefeito do Recife em 2020. De fato, o que é que já há perspectivado? Como é que você vê o seu futuro político a médio prazo? Eu acho que a ansiedade das pessoas é muito grande. Não anunciei ainda nenhuma pré-candidatura e já falam tanto. Nós estamos andando em Pernambuco. Normalmente, as pessoas fazem o processo inverso. Dizem que querem ser alguma coisa e depois vai tentar viabilizar isso. E eu acho que tem que ser ao contrário. Primeiro você tem que andar, tem que escutar, tem que ver o que é que tem que ser melhorado, aprender com as pessoas que já fazem política, que já tiveram experiências exitosas na gestão pública, para poder ter um diagnóstico completo do Estado e quais são os desafios a serem vividos, para depois pensar em lançar uma candidatura. E é isso que eu tenho feito. Tenho andado muito Pernambuco, andado na região metropolitana, andado no interior do Estado, conversado com pessoas das diversas áreas para poder construir esse projeto. E o que eu digo sempre é que eu não vou ser melhor ou pior do que ninguém, mas eu vou trabalhar mais do que qualquer um para poder o projeto que o nosso grupo construir ser um projeto bem feito e principalmente um projeto que ajude a melhorar a vida das pessoas. Uma questão, você na faculdade de engenharia, você se dedicou basicamente não à engenharia civil, mas a pesquisas na área de recursos hídricos. Assim, como é que você vê esses projetos que envolvem eventual privatização da Eletrobras e mudança dos destinos da Chesf? Isso tem estado presente aí no seu rol de questões levantadas nessa pré-campanha? Eu tive a oportunidade, desde muito jovem, eu sempre gostei da área de engenharia e decidi cursar engenharia civil na Universidade Federal de Pernambuco e, como você bem disse, eu foquei na área de recursos hídricos. Eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica na área de prevenção de cheias, fizemos modelagens dos rios da Mata Sul de Pernambuco e avaliamos como seria o comportamento dos rios diante de um evento de cheia. Isso, fiz essa pesquisa e quando foi para fazer a conclusão do curso, a minha monografia, eu decidi focar em outra área ligada aos recursos hídricos, que foi
o desafio hídrico do semiárido pernambucano. E pude pesquisar e ter acesso e contato com diversas publicações, com pesquisas e com materiais que abordam esse tema, que é um desafio histórico nosso. E eu tenho convicção que o nosso maior patrimônio para o semiárido pernambucano e nordestino é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco hoje que tem uma vocação não apenas do abastecimento de água, mas tem uma vocação também de gerar energia. Mas essa vocação, certamente, eu sou muito jovem ainda, mas tenho certeza que no futuro a minha geração vai ver o Rio São Francisco sendo usado principalmente para o abastecimento de água. Hoje nós temos a geração de energia eólica, energia solar, e o Nordeste como uma área com maior potencial para esse tipo de geração de energia. Então, nós não vamos mais utilizar daqui a algumas décadas. Você acha que a matriz energética do Nordeste, especificamente, vai sofrer uma alteração substancial? Com certeza, a gente já está vendo essa alteração. Nos últimos leilões, por exemplo, a energia solar e eólica, elas saíram com menor custo do que a energia hidroelétrica. Então, até do ponto de vista financeiro, vai ser mais atrativo. E por que eu digo isso? Porque eu acho que é muito perigoso você discutir a privatização da Chesf, você discutir a privatização de uma instituição que é responsável por trabalhar a geração de energia ao longo do rio. Isso pode causar um risco muito grande para as gerações futuras. Quando você compra uma barragem em Lavareda, você não compra aquele ativo, você não avalia quanto de concreto tem aqui, quanto é que isso vale, quanto é que vale essa tubulação, quanto é que vale esse dispositivo. Imobilizado. Você não avalia isso. Você compra vazão. Quanto é que eu posso ter de vazão em 30 anos e quanto de energia essa vazão vai gerar. Então, no final da conta, para ficar muito claro, você compra água. E a gente não pode permitir que isso aconteça, sabendo que essa matriz energética vai mudar. A gente não pode entregar na mão do privado isso. O Rio São Francisco pertence ao povo nordestino, ao povo de Pernambuco, ao povo dos estados vizinhos. Então, eu acho que é muito perigoso discutir sobre isso e o povo nordestino não merece ter que sofrer por isso. E a sua posição com relação à Chesf, obviamente, se estende à discussão sobre a Eletrobras também, como um todo. Olha, sobre a Eletrobras, eu acho que tem que ser discutido, tem que ser aprofundado. Cabe discussão. Mas sobre a Chesf, não cabe discussão. Não tem como avançar esse debate quando você coloca o Rio São Francisco no meio dele. João Campos, você tem um irmão também, o Pedro, que é apontado na mídia com frequência como outra vocação política na família. Você imagina que seu irmão, em algum momento, numa próxima eleição, vai estar aí entre os postulantes, quer a Assembleia Legislativa, quer a Câmara Federal? Ou seja, a família do ex-governador Eduardo Campos pode vir a ter dois dos seus nomes aí também com um papel importante, relevante na política do Estado? Lá em casa, todo mundo gosta de política. A gente cresceu participando, fazendo parte da política. E é muito natural que haja um envolvimento. Mas a gente também aprendeu que fazer política não é só disputar a eleição. Disputar a eleição é uma parte, uma etapa da política. Meu irmão é uma pessoa muito talentosa, muito inteligente. Teve a oportunidade de estudar engenharia civil, estudou fora do país também. E é uma pessoa muito preparada. E, claro, se ele tiver interesse de disputar uma eleição, ele terá todo o direito de fazer isso. E vai ser muito bem acolhido por todos nós. Mas, como eu disse, a política não se limita à eleição. E tenho certeza que ele vai estar todo dia fazendo política, assim como minha irmã, como minha mãe, todos lá em casa. A gente gosta da política e sabe que a política é um instrumento muito forte para melhorar a vida das pessoas. Você falou ainda há pouco, João, no Pacto pela Vida, etc. Mas, reconhecidamente, houve um momento que o Pacto pela Vida enfrentou dificuldades, para dizer o mínimo. Houve um certo retrocesso e o número de episódios de violência, de homicídio, sobretudo, voltou a crescer.
Qual é o diagnóstico que você faz nesse momento que nós estamos conversando sobre o Pacto pela Vida e qual é o papel que essa discussão sobre a segurança do Estado você imagina que assumirá na campanha eleitoral do segundo semestre desse ano? Mas o João Campos vai responder essa nossa questão no próximo bloco. Fique com a gente. Dia dos Namorados é dia de presente Casa Pio. No aniversário Casa Pio 90 anos, você concorre a grandes prêmios. Compre presente do seu namorado com prazo de 60, 90, 120, 150, sem entrada e sem juros. Você paga a primeira prestação 60 dias depois e pode ganhar grandes prêmios. Aniversário Casa Pio 90 anos. Mais moda, mais prêmios. Um ano de festa com 9 Ford Ka para você. Casa Pio, 90 anos, sempre na moda. Eita, que é só tu querer. Não precisa ser com muito. Pra ajudar o próximo, não é coisa do outro mundo. Basta ligar 0800 722 2723. R$5, outro valor. Qual for tua decisão? O importante é que a ajuda venha de todo o coração. Vamos ajudar a pai, meu irmão? Não poupe em ajudar. Seja solidário, colabore com a APAI mais perto de você. João Campos, nós conversávamos no bloco anterior, eu deixava a questão sobre a avaliação que você faz do Pacto pela Vida, o estado atual do Pacto pela Vida, do programa governamental, e eu lembrava que houve, em 2017, os números recuaram, a violência aumentou, o número de homicídios aumentou 21% em relação a 2016. O Pacto pela Vida, ele mostra que é preciso trabalhar com seriedade na área da segurança pública. A gente, para entender esse momento atual, tem que voltar 10 anos atrás, quando o Pacto pela Vida foi criado. Pernambuco, há 10 anos, vivia uma situação grave na segurança pública, com índices crescentes e alarmantes, e foi criado essa política de Estado, quando se implementou uma forma de gerir e de fazer a política de segurança de maneira continuada, e de maneira com a meritocracia, com parâmetros de avaliação. Isso gerou um resultado muito positivo. A gente comemorou ano a ano uma redução nos indicadores aqui no nosso estado. Mas veio uma crise muito severa no Brasil e a violência aumentou em Pernambuco, mas aumentou em todo o país. A gente acompanha hoje o cenário do Rio de Janeiro, por exemplo, a intervenção militar federal, que desde a Constituição de 88 nunca havia ocorrido em nenhum estado brasileiro. E em Pernambuco, como em vários estados do Nordeste, houve sim um acréscimo da violência. Mas aí é que o Pacto pela Vida se apresenta mais uma vez como a solução da violência. Se a gente não tivesse uma política de Estado bem estruturada e pronta para reagir num momento como esse, a gente não conseguiria estar fazendo o que a gente faz hoje em Pernambuco. O governador anunciou um pacote de investimentos adicional na área de segurança, mais de 300 milhões de reais, adicionou concursos para poder aumentar o efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil. E hoje a gente vê um cenário completamente diferente. Hoje a gente tem mais de 6 meses de reduções consecutivas nos CVPs, né, que é o crime violento contra o patrimônio, que é roubo, assalto, furto. E estamos com 3 meses de redução de CVLI com números altíssimos, mais de 30% de redução mês a mês. Isso fruto desse esforço e dessa política integrada que é o Pacto pela Vida. Redução de homicídio, você está falando. Redução de homicídio. E isso fruto desse esforço comandado pelo governador Paulo Câmara e do trabalho integrado que é o Pacto pela Vida. Se a gente não tivesse essa política no Estado, muito bem montada, através do Pacto pela Vida, a gente não conseguiria ter tido uma reação como nós tivemos, uma reação positiva de enfrentamento. E aqui eu tenho que destacar a coragem do governador Paulo Câmara de fazer as mudanças necessárias e fazer os enfrentamentos necessários para que esse objetivo de garantir mais segurança ao povo de Pernambuco esteja sendo alcançado passo a passo. João Campos, falando agora sobre a eleição de governador desse ano e, ao mesmo tempo, as frentes e as alianças possíveis em torno dessas eleições.
Uma dessas coligações possíveis para o PSB é com o seu antigo aliado e depois, né, e mais recentemente, partido situado em campos opostos, que foi o PT, que é o PT. Ou seja, há uma possibilidade que a imprensa noticia como razoavelmente plausível, né, bastante possível, de que o PT venha a, digamos, reconstituir uma frente com o PSB. Nessa direção, por exemplo, a sua prima Marília Arras estaria com você nesse mesmo palanque. Como é que você vê essa hipótese da reaproximação PSB e PT em Pernambuco? Tendo o PSB, eu lembro, votado pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Como seria, como é que você avalia que se daria ou poderia se dar essa reaproximação e essa reconstituição, por assim dizer, dessa aliança? Eu vejo com naturalidade. O PSB é um partido de esquerda, o PT também é um partido de esquerda. São partidos diferentes. Afinal, se fossem iguais, seriam só apenas um. E partidos que já deram as suas contribuições ao longo da vida democrática brasileira e de Pernambuco. A gente lembra muito bem da parceria que existia entre meu pai Eduardo Campos, enquanto governador, e o presidente Lula, enquanto presidente do país, que gerou bons frutos para Pernambuco. E no momento que o país passa, um momento tão adverso, um momento de divisão, de acirramento tão grande, e que só tem feito mal à vida das pessoas, é importante que se deixe as divergências de lado e se busque convergência. A convergência não em torno de qualquer objetivo, mas as convergências em torno de objetivos que possam melhorar a vida das pessoas, que possam melhorar a vida nos estados, nas cidades metropolitanas, nas localidades mais afastadas do nosso estado. E eu acho que essa discussão em torno de uma possível aliança do PSB com o PT tem a ver com isso. Partidos de esquerda que prezam por aqueles que mais precisam do apoio de um estado, de uma prefeitura, de um ente público e que precisam trabalhar, sim, de maneira conjunta para poder conseguir construir uma entrega melhor para o Brasil, como a gente tem visto hoje o Brasil sendo governado por um presidente que não tem nenhuma sensibilidade social, nenhuma sensibilidade com o Nordeste, que toca a condução do nosso país, deixando muita gente à margem das entregas que tanto precisam ser feitas para a população. Então, acho que é natural as forças que são contra o governo Temer se juntarem para construir um projeto. E não seria natural também uma aliança do PSB com o PDT, por exemplo, que, aliás, integra o governo estadual aqui em Pernambuco, em torno do ex-ministro Ciro Gomes, também faz oposição ao governo Temer, também está no campo de esquerda, por assim dizer. Ou seja, entre uma aliança com o PT, por exemplo, em torno do nome mais provável do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-ministro Ciro Gomes. Você, pessoalmente, o que é que lhe entusiasmaria mais? Eu acho que o PSB tem tido uma postura muito coerente nessa construção política desse ano. A gente fez um congresso partidário no início do ano e aprovamos de maneira muito clara uma resolução que o PSB, se não tivesse um projeto próprio de candidatura a presidente da República, só faria coligação programática com alguém que tivesse uma linha diretriz parecida com o nosso partido. O que é isso? De centro-esquerda. E isso daí abre uma possibilidade que a gente converse com as forças que estão colocadas aí como pré-candidatos a presidente no campo da esquerda. E acredito que tem que ter uma serenidade muito grande e uma responsabilidade para construir esse debate. A gente não pode fazer uma construção que permita um resultado muito ruim para o Brasil, como tem algumas candidaturas postas que, se chegarem à vitória, será muito ruim ao Brasil. Então, a gente tem, sim, uma responsabilidade, enquanto partidos de esquerda, de buscar essa unidade em torno de debate. E esse ano está sendo construída de forma muito serena.
Estamos conversando com o PDT, conversando com o PT, com o PCdoB, com partidos que têm, sim, história de contribuição para o nosso país e que, se unidos, vão consolidar uma força importante para as eleições de presidente desse ano. João Campos, para concluir nossa conversa, eu gostaria que você resgatasse aí, ou nos colocasse, qual é o papel das redes sociais. O que é que você imagina que vai ser o papel das redes sociais, especificamente na sua campanha? Você, dos pré-candidatos, é digamos assim, um campeão nessa presença, tem mais de 55 mil seguidores no Instagram, uma quantidade maior do que várias lideranças, inclusive, com mais história, mais peso, por assim dizer, na vida política do Estado. Qual é o papel que você imagina que as redes sociais vão ter na sua campanha, especificamente, e se você pudesse também adicionar um comentário sobre as fake news. O que é o malefício possível das fake news nas eleições desse 2018? Eu acho que as redes sociais, elas terão um importante papel nas eleições desse ano. Um papel ainda desconhecido. A gente não tem como falar de forma assertiva exatamente qual será a contribuição. Sabemos que vai ser importante, mas não podemos dizer quanto. O quanto será importante. É uma forma nova de comunicação, uma forma instantânea. Você gravou aqui, tirou uma foto, na mesma hora ela está na rede, tem milhares de acesso. E é um instrumento muito importante, eu acho, principalmente para a juventude. A gente tem uma massa de jovens muito grande que precisa estar mais próximo da política, precisa participar do debate da política. Uma juventude que tem disposição, que tem energia, que tem garra para participar de debates tão importantes e, por que não, dentro da política. Então, eu imagino que as redes sociais possam servir como uma ponte entre a política e a juventude e trazer mais pessoas para dentro desse debate. Lógico que, como ela tem seus benefícios, mas tem também seus riscos, como as fake news. E aí eu acho que cabe às pessoas ter mais responsabilidade no uso das redes sociais. Ter mais responsabilidade quando transmite uma notícia num grupo, né? No compartilhamento. Porque as redes sociais, eu imagino que os instrumentos para a proteção dela serão muito difíceis. Você conseguir barrar as fake news. É muito fácil alguém criar uma fake news e espalhar. Então, eu acho que depende muito do usuário ter esse crivo e ter essa responsabilidade. Afinal, são redes coletivas, então cada um tem que dar a sua parte. Muito obrigado, João Campos, por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais 20 Minutos. TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar.